Pessoal, boa noite. Espero aí que todos estejam bem. E vamos começar aí nossas atividades aí. Mais uma aula. Então estamos dando continuidade aí à anatomia, fisiologia vegetal, né, o movimento da água e sua absorção, transporte. A gente vai falar também. Vamos falar como que ocorre a absorção dessa água na planta, né? Ela presente no solo, como que ela está lá no solo, qual que é o movimento que essa água e os nutrientes vão até chegar no sistema radicular, beleza? Então vamos estar falando aí da movimentação da água. Então a água na planta, a água de todas as substâncias absorvidas pela planta, ela é necessária em maior quantidade. Por quê? Porque é ela que leva os sais minerais, os nutrientes para todos os metabolismos que vai ocorrer na planta, correto? Então a água é importantíssima aí para o vegetal. O principal constituinte aí dos tecidos vegetais, chegando aí a 95% do total da massa verde, do peso desse vegetal. Então ele é de fundamental importância aí para os tecidos, tá? E principalmente o alto conteúdo de água presente no vegetal, tá? Então, para a gente manter a turgescência dos tecidos, né? Então ele com a presença de água aí, para ocorrer o que? A fotossíntese, floração, frutificação e a qualidade aí, né, dos produtos de origem vegetal, principalmente verduras e frutas, que é o que a população consome. Então ela vai ser importantíssima, essa água, na fotossíntese. No processo de fotossíntese, você vai ver que sem a presença de água não ocorre a fotossíntese, transformação aí da energia luminosa em energia química, tá? No processo de floração, de frutificação e a qualidade desses produtos, tá? Então, para manter, fazer essa manutenção da turgescência celular, manter a presença da água aí, a gente tem aí a turgescência foliar, que permite que as mesmas apresentem o máximo de superfície expostas para interceptação da luz solar. Então, o que vai ocorrer com isso aqui? A planta ela vai estar expondo a folha para a luz solar. Para quê? Para ocorrer o processo fotossintético. Então, promove a abertura da flor, né? Então, as pétalas e as sépulas da flor, na presença de água, ela abre a abertura da flor. Aí promove também o crescimento radicular e a sua penetração no solo. Então, vocês viram aí no semestre anterior que as raízes ela tem as células de crescimento meristemático, na raiz também tem. Então, conforme ela vai dar origem através da mitose e da meiose, dando origem a outras células, vai produzindo, e aí ela vai dando origem à penetração no solo, tá? Protegida pela coifa, como vocês viram, mas a água também vai promover o que? O crescimento da raiz e a penetração no solo, beleza? Então a água é considerada um solvente universal, então ela dissolve a maioria das substâncias, tá? Então ela é um solvente aí universal, tá? Depois que ocorreu a dissolução dos nutrientes, eles são transportados, né, do xilema no floema, tá? Para ocorrer esse transporte tem que ter presença de água. Então a água como solvente, fazendo a dissolução dos sais minerais, e aí vai ocorrer o transporte. Primeiro para o xilema, depois ocorre os processos metabólicos e é redistribuído pelo floema, tá? Então aí depois eu vou mostrar para vocês como que essa água no solo ela vai entrar em contato com o xilema, com a raiz, para chegar até no xilema, tá? Vocês viram aí quando a gente falou de raiz e de caule, né? Para ela entrar em contato, ela tem que atravessar a epiderme, o córtex, né?
da planta, medula aí cortical, passar pela endoderme e aí depois chegar no cilindro central e aí encontrar o xilema. Chegou no xilema, a seiva bruta, que é a seiva com sais minerais dissolvidos ali, ela vai ser transportada até o floema. E o floema transportada até a folha, né? A folha faz os processos metabólicos e o floema redistribui de novo da folha para a flor, para o fruto, para o caule, até chegar na raiz novamente. Tá? Então aquilo que eu falei para vocês, ó, ela participa diretamente das reações químicas no processo de fotossíntese. Então você tem lá, ó, 6 moléculas de dióxido de carbono mais 6 moléculas de água, né? Então essa é a parte química, transformando com a energia luminosa, a gente vai transformar em glicose, tá? Que é o açúcar. 6 carbono, 12 hidrogênio e 6 oxigênio. Essa é a molécula da glicose. Então, através desse processo aqui da luz, com a presença dos cloroplastos, da clorofila, a gente transforma, né, 6 moléculas de dióxido de carbono mais 6 de água. Então tem que ocorrer a água, né, para ela ter a molécula aqui de glicose. Energia luminosa, clorofila, lá no cloroplasto, transformando em glicose. Depois aí mais para frente a gente vai estar falando para vocês só de fotossíntese, tá? Então a água atua também como um controlador de temperatura, tá? Então ela vai, o calor específico, ela vai, no processo de transpiração, ela vai resfriar, como a gente observa quando você está debaixo de uma árvore. Então você está debaixo de uma árvore na sombra, processo de transpiração, né, ela vai diminuir o calor. Então você tem temperaturas amenas aí. Existem alguns pesquisadores aí que falam que uma árvore ela funciona como 5 ar-condicionado, tá? Então resfriando o ambiente aí, tá? Então estamos lá. Então tá aqui, diminuindo a temperatura. Então a absorção da água pela planta. Então existe, né, 3 maneiras que a ciência reconhece isso aí. Então a absorção da água. A planta, dependendo da genética dela, ela tem uma eficiência de absorção. Por quê? Porque vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês que nos pelos absorventes é onde que ocorre a maior absorção. Então, se geneticamente a planta tem raízes que tem mais pelos absorventes, mais absorção. E isso também vai depender do que? Do volume de solo que ela está explorando, tá? Então, o crescimento dessa raiz, ela vai crescer, ela vai explorar um volume do solo. Nesse solo tem umidade, que a gente chama de solução de solo, que é o solo com a presença de água, e aí a raiz vai crescendo e ela vai explorando uma quantidade maior, tá? E isso é muito importante porque para dar um bom desenvolvimento da raiz, tá? Mas o solo, dentro lá do solo, vai depender do que? Da compactação desse solo, da acidez desse solo, que é o pH desse solo, a disponibilidade de nutrientes, que está relacionado com o pH do solo, tá? E a retenção de água. O que é essa retenção de água? Nesse solo, ele é um solo argiloso, é um solo arenoso, é um solo siltoso, que são as partículas minerais do solo, né? Tem altas concentrações de matéria orgânica, que vai ocorrer a retenção de água nesse solo. Então vai depender do tipo de solo também, tá? Então olha só, a absorção iônica radicular é o contato da raiz com o íon. O que é esse íon? O íon são os nutrientes, tá? E aí vai depender dos processos anatômicos aí da raiz. E alguns fatores internos e externos interferem na absorção desse nutriente pela raiz. Rótis aqui é a raiz, então o sistema radicular está aqui em contato com o solo. E aí, como que essa água vai chegar até a raiz, tá? Então, há uma dinâmica aí dos nutrientes, né, no sistema solo-planta,
e alguns fatores vão estar influenciando a liberação desse nutriente, o suprimento que está nesse solo, a absorção que vai ocorrer pelos processos radicular, o transporte, né? Como que ele, depois que ele ocorreu a absorção na raiz, como que ele é transportado pelo xilema, né? Até chegar lá no flame. E isso vai ocorrer o quê? O metabolismo desses nutrientes aí nas células da vegetal. E aí ocorre o que? A redistribuição. Através do que? Através do floema. Então ele está na folha, vai para o fruto, da folha mais velha vai para a folha mais nova, ou dependendo da mobilidade dele, ele sai da folha mais nova e vai para a folha mais velha. Tá? E aí dá para você identificar a deficiência nutricional na planta, através do movimento dela aí, da redistribuição. Tá? Então essa é a dinâmica dos nutrientes no sistema solo-planta. Então vai estar aí no desenvolvimento. Então você tem aqui, olha lá, o nutriente aqui, ó, na fase sólida, né, que é a liberação dele aqui, ele vai estar na fase sólida, na parte orgânica, tá? Ou na parte mineral também. Aí ele vai para a solução do solo. Esse M aqui é o nutriente, seja ele qual for, tá? Para os vegetais são 16 essenciais, tá? Os macro e os micronutrientes. Então ele vai estar na solução do solo e aí ele vai estar em contato com a raiz, que é aquilo que eu falei para vocês, que é a absorção. No interior da raiz ele vai ser, como eu expliquei para vocês, o transporte, o metabolismo que ele vai da parte da matéria vegetal para a parte aérea, e aí na parte aérea ele é redistribuído, tá? Aqui na absorção e no transporte vai chegar no floema, transporte pelo floema, e a redistribuição ao contrário, quer dizer, o transporte pelo xilema e a redistribuição pelo floema, tá? Então o contato da raiz, então, a pré-absorção, que é o caminhamento da solução do solo para a superfície da raiz. O que é essa solução do solo? É a água com os nutrientes. Então aqui vocês têm o sistema radicular, os pelos absorventes, aqui você tem o solo, e na porosidade do solo você tem o que? A solução do solo, que é o que? A água com os nutrientes. Tá? E isso vai ocorrer o que? A interceptação, tá? Do nutriente aqui com a raiz. Lembrando, tem que ter a presença de água, senão não há o caminhamento, não ocorre o movimento, tá? da água. Então a ciência identificou aí as 3 maneiras, né, desse nutriente na solução do solo, na presença de água, para entrar em contato com a raiz, que é a interceptação radicular, o fluxo de massa e por difusão. Eu vou estar explicando cada um deles aqui para vocês. Tá? Então tá aqui, ó, nessa figura aqui você tem o nutriente aqui na presença de água e a interceptação radicular, a raiz crescendo e encontrando, né, esse nutriente. Depois o fluxo de massa, que é a água caminhando até a raiz, e por difusão, por concentração, né, de baixa concentração para uma alta concentração, esse nutriente chega até a raiz. Vou mostrar uma outra figura aqui para vocês verem a absorção iônica radicular. Aqui então o movimento desse íon, o que é? Os nutrientes para entrar em contato com a raiz. Interceptação radicular. A raiz cresce e chega em contato com o íon, com o que? Com o nutriente, com a água que está dissolvida aqui. Então, a raiz cresceu e entrou em contato com os íons. Aqui a água e os nutrientes aqui. Tá? Depois a gente tem o fluxo de massa. Então, o fluxo de massa nada mais é do que os íons que estão dissolvidos aqui na água, né? E eles vão, junto com a água, encontrar a raiz aqui, ó. Tá? Depois a gente tem o processo por difusão. Então, esses íons vão se mover de uma região de baixa concentração para uma de alta concentração dos grânulos de fertilizante. Então, você tem aqui, ó, o íon fosfato aqui, por exemplo, ele caminhando até a raiz pelo processo de difusão. Tá? E isso vai depender também da mobilidade desse íon, se ele é móvel no solo ou se ele é imóvel no solo. No caso o fósforo, ele no solo ele é praticamente imóvel, tá? Nitrogênio, potássio, eles são móveis, dissolvem e vão no fluxo de massa
e a raiz encontrando ali. Então é uma zona favorável aqui, ó, no caso do sistema radicular, do contato de íons imóvel. Ele tem que estar bem pertinho aqui da raiz, ó, tá? Que aí ele vai por difusão ou interceptação radicular. Desculpa aí. E aqui no caso de íons de nutrientes móveis, ele pode estar um pouco mais longe, tá? Que aí ele vai por fluxo de massa. Então vai depender do nutriente e também do sistema radicular da planta. Mas os três maneiras que a ciência identificou é interceptação radicular, fluxo de massa e por difusão, tá? Então, aquilo que eu acabei de falar para vocês, eu coloquei aqui, ó, na literatura aqui, o que fala sobre interceptação radicular. A raiz se desenvolve, cresce e encontra o nutriente, tá? Contribui com uma pequena parcela entre 0,4% a 2%, e o nutriente deve estar em solução. O que é isso? Solução de solo. É água presente no solo. Senão a planta não consegue absorver. A raiz não absorve. Tá? E isso também vai depender do quê? Do sistema radicular, que vai influenciar. Aquilo que eu falei para vocês. Geneticamente, você tem uma planta que tem um sistema radicular mais desenvolvido e outras não. E algumas espécies têm o pelos absorventes mais concentrado. Então vai depender do quê? Do sistema radicular da planta. Fluxo de massa, tá? O nutriente chega às raízes juntamente com a água. Aquilo que eu falei para você. A água vai caminhando nos poros aí do solo e encontra a raiz. E com ele o quê? A maioria dos nutrientes, né? Para o fósforo e o potássio contribuem muito pouco, né? Então você tem que ter aí uma quantidade de raiz que chega até a raiz, tá? É um processo rápido, tá? A transpiração da planta, ela cria um gradiente de potencial, então a planta vai perder para a atmosfera, ela vai absorver mais, e a água vai caminhar nos poros até chegar no sistema radicular por perda aí de gradiente de potencial, tá? Então, questão da atmosfera, quantas ATM está perdendo aí, tá? A transpiração da planta, tá? Então tá aqui, ó, o esquema de movimento daqui da planta, levando em consideração que o gradiente de potencial, tá? Então você tem a planta aqui, que ela chega aí de 200 a 600 gramas de água por dia, então ela vai perder, e isso vai depender do que? Da atmosfera. Então ela vai caminhar, saindo aqui de 0,1 ATM até chegar de 100 a 1000 atmosfera, né? Que é o ATM. Então ela vai perder para a atmosfera e a raiz vai continuar absorvendo essa água. Então chega a perder aí de 200 a 600 gramas de água por dia, tá? E o processo de difusão, o nutriente atinge a raiz devido ao que? O gradiente de concentração, aquilo que eu falei para vocês, vai sair de baixa concentração para uma maior concentração, tá? E isso do que? Sempre lembrando, solução de solo, tem que ter água. Esse processo é lento, tá? Estacionar aí na solução do solo, então por isso que tem que estar perto da raiz para ocorrer esse processo, do processo de gradiente de concentração, tá? E ele caminha distâncias pequenas, menor que 10 milímetros, tá? Então, principalmente para o potássio e para o fósforo, principalmente o fósforo, que é imóvel no solo, tá? Então você tem aqui, ó, os elementos e o processo de contato. Então aqui eu coloquei alguns nutrientes, os principais nutrientes aqui, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, né, o magnésio, os micronutrientes aqui, tá? E como que ocorre a interceptação. Então o nitrogênio, 1% do total é a interceptação, 90% é fluxo de massa, ele está dissolvido. Difusão, 0, tá? Olha o fósforo. Lembra que eu falei que o processo de difusão para o fósforo é mais importante? Então 94%. Fluxo de massa 4%, 2% aí de interceptação radicular. Tá? Então aqui mostrando quantos porcentagem é ocorrido no processo de absorção aí do encontro da raiz, do processo de contato
com a raiz. Como que ocorre esse processo de contato? Interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Tá? A absorção do íon pela raiz, ela vai ter um processo de seletividade de absorção. Então a raiz, ela tem mecanismo aí que permite selecionar os nutrientes. E isso vai depender do que a planta está precisando naquele momento para o seu desenvolvimento. E aí ela vai ter uma seletividade. Então, através da membrana plasmática, tá? Que é uma barreira estrutural aí, que controla a entrada e a saída de diversos aí solutos. Tá? Então, lá na membrana plasmática da célula do vegetal, essa estrutura que vai controlar a entrada e a saída. Então, aqui uma figura mostrando para vocês, né, no sistema solo-planta, né, a presença de água. Então, você tem aqui a parte sólida do solo, né, que é a matéria orgânica e a argila aqui, e os nutrientes aderidos aqui, os macro e os micronutrientes, tanto eles com carga positiva ou com carga negativa, e aí você tem eles aqui. E você tem o nutriente na solução de solo. Então esses nutrientes aqui, eles saem daqui da parte sólida, da argila e da matéria orgânica, vai para a solução de solo. Aqui na solução de solo eles estão disponíveis para quem? Para a raiz ocorrer o processo de absorção e aí, depois da absorção, o transporte. Lembrando que esse contato com a raiz ocorre por interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Aqui, uma quantidade aqui de solo que tenha disponível aqui normal e a raiz está absorvendo. Aqui uma outra concentração, né, que o excesso do nutriente na solução do solo, ele vai impedir, né, que seja desprendido aqui da parte sólida e ir para a solução de solo. Então vai chegar um momento que essa solução de solo vai estar saturada dos nutrientes, a planta continua absorvendo, né, ocorrendo o processo de absorção, e só que o solo ele vai parar de disponibilizar para a solução de solo, porque já está saturado aqui. E aqui é importante vocês verem, né, coloquei até em vermelho aqui, que há uma perda de nutriente pela água, pela drenagem, que a gente chama de lixiviação. Então ele vai perdendo o perfil do solo, tá? Principalmente nitrogênio e potássio, que são altamente solúveis, e a água percola aí no perfil do solo, levando esses nutrientes. Tá? Aquilo que eu falei para vocês, os pelos absorventes, os pelos radiculares aqui, os pelos absorventes, que são os que mais absorvem, tá? Então você tem aqui o sistema radicular e os pelos absorventes aqui. Agora eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, né? Como chegou em contato pelas três maneiras: interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Vocês vão ver aqui depois no interior da raiz como que ocorre esse processo. Então o movimento desse nutriente, ele pode ser simplasto ou apoplasto, tá? O movimento simplasto, olha só, ele vai entrou em contato aqui, ele vai caminhando entre as células, chega aqui na endoderme, então ele tem que passar pela epiderme aqui, passar o córtex, lembra lá o parênquima cortical, e aí vai chegar na endoderme, até chegar na onde? Até ele chegar no xilema. Aí que vai ocorrer o processo de transporte. Aqui, até aqui agora, é o processo de absorção. Entrou em contato, absorveu, e aí vai ocorrer o processo de transporte até na folha, e da folha vai ser redistribuída para todos os órgãos. Tá? Então, aqui mostrando o corte aqui para vocês. E lembrando que aqui na endoderme a gente tem que as estrias de Caspary, lembra? Aquela estrutura que ela barra a entrada e a saída ali dos solutos, tá? Além da membrana plasmática aqui na célula, a gente tem as estrias de Caspary, tá? Então vou estar mostrando aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, ó. Simplasto, ele vai passar entre as células, tá vendo, ó? Vai passando aqui entre as células, né? E apoplasto é intracelular, ele é dentro das células, ó. Então há um gasto maior de energia aí, no caso da via simplasto, tá? Simplástica ou apoplástica, tá? Aqui mostrando que
é essa aqui, ó, simplasto, e aqui o apoplasto, né, no sistema radial. Então ele vem, absorve aqui. Então tá lá, ó, apoplasto passando entre as células, intracelular, quer dizer, dentro da célula, e aqui entre as células, né, no intervalo aqui entre uma célula e outra, o nutriente passa por aqui. Tá? A água vai passando por aí, junto com o nutriente. E aqui, a membrana plasmática, ela vai estando selecionando também, tá vendo? Ó, então ela aperta aqui ou não. Tá? Aqui mostrando as rotas de absorção aí apoplástica, né? Lembrando que ela vai encontrar aquilo que eu falei para vocês, as estrias e cápsulas. Se ela encontrar aqui, não tem, então ela passa, né? Então tá aqui, ó, aqui tem, aqui não tem. Aqui tem as estrias, aqui não. E aí ela vai passar onde? Ela vai passar nesse intervalo aonde as estrias de cápsula não estão, tá? Então ela bloqueia aí, tá? Então essa rota é bloqueada. E aí ela tem que achar uma rota que não está com as estrias. Tá? Mecanismo de absorção, que a gente chamava antigamente de absorção ativa e absorção passiva. Então a absorção passiva é a penetração, contato com a raiz e essa penetração. O que é essa penetração? É esse caminhamento aqui, ó. Então ela está penetrando na raiz. Entrou em contato pelas três maneiras: interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Aqui é a penetração. Então, o soluto vai passar aqui, a água e os sais minerais vai caminhando entre as células. Tá? Então é a penetração, a absorção passiva. E depois ela ocorre o quê? Um transporte. Então ela tem um transportador, ela tem uma membrana que vai transportar. E aí a absorção que vai chegar aonde? Até aqui no xilema. Então tá aqui, ó, xilema e floema aqui. Esses maiores aqui, xilema, e aqui os floema. Tá? Então tá lá, ó. Então aqui mostrando para vocês em detalhe na membrana plasmática que ela vai ter o processo ativo de absorção, que ela tem o quê? Um carregador. Esse carregador, ele depende da adenosina trifosfato, que é o quê? O ATP. Então ela gasta energia, então ela perde um fósforo. Então para acoplar aqui no carregador, o nutriente aqui ele encaixa aqui, né? E o fósforo é encaixado aqui. Então ele gasta essa energia, essa membrana, na membrana o carregador vai caminhando e passa para o citoplasma. Lá no citoplasma ele vai chegar em contato aí com o xilema, tá? Então o nutriente ele vem para cá, carrega, né? Gasta energia, perde o fósforo, né? Que ele vai gastar essa energia aqui, vai formar adenosina de fosfato. Então ele tem que ter ATP, mas tem que ter moeda de troca, que é a energia, que é a adenosina trifosfato, que é o ATP. E aí ele vai passar pela membrana plasmática aqui, tá vendo que ela é seletiva? Então ela tem que ter esse carregador, que é uma enzima que vai carregar. Correto? Então vamos lá. Aqui mostrando para vocês a penetração, que é a parte passiva, e a absorção, que é a parte ativa, né? Então que é chamado ativa antigamente. Então, na penetração é rápido, é no sistema apoplasto, né? Ó, voltando aqui para vocês verem, ó, sistema apoplasto que é entre as células, tá? E o simplasto aqui é intracélula, quer dizer, é dentro da célula, e o simplasto é entre as células, tá? Então tá lá, ó, sem gasto energético, né? É a favor de um gradiente de concentração e temperatura não interfere. Já na absorção, que é o processo ativo, é muito mais lento, é simplástico, que ele vai estar passando entre as células, até a gasto de energia, de ATP, né? E é contra um gradiente de concentração e a temperatura vai interferir, tá? Então, mostrando aqui para vocês os processos de movimento da água, né? Mas junto com essa água, a gente vai os nutrientes de plantas, tá? Depois, numa próxima aula, a gente vai estar falando com vocês sobre os nutrientes de planta, quais são os nutrientes de planta, a parte nutricional, as partes de macro, primário, macro, secundário, os micronutrientes, tá? E depois, na próxima aula, na semana que vem,
A gente vai estar falando também para vocês aqui do movimento da água, os fatores que influenciam a absorção desse nutriente na solução do solo, na água. Para a planta absorver esses nutrientes, ocorreu o processo de absorção, há alguns fatores que a gente já até comentou hoje com vocês aqui, mas a gente vai estar falando na próxima aula sobre a absorção, sobre os fatores que influenciam, os fatores internos e os fatores externos que influenciam na absorção. Beleza? Então, um abraço a todos aí.